Biografia de Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levou à lei da gravitação universal, a composição da luz branca que conduziram à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Infância e formação. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Nasceu prematuro e logo ficou órfão de pai. Com 2 anos, quando sua mãe voltou a casar, Isaac foi morar com sua avó. Desde cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento, que funcionava, e um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Com 14 anos, foi levado de volta para a casa de sua mãe, cujo marido acabara de falecer, para ajudar no trabalho da lavoura. Em vez de se dedicar aos seus afazeres, o passatempo dele era imerso na leitura. Com 18 anos, foi aceito na Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos em Cambridge e recebeu seu grau de bacharel em artes, em 1665. Tornou-se amigo do professor Isaac Barrow, que o estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, tornando-o seu assistente. Descobertas. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, em consequência de uma epidemia de peste bubônica que assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para casa. Nesse período, Newton fez suas descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes. Inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Cargos e honraria. Em 1667, quando a universidade reabriu, Newton voltou para sua atividade secundária de ensino, mas logo progrediu e com 26 anos tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor Isaac Barrow. Em 1672, foi eleito para a Royal Society. Representou a Universidade de Cambridge no parlamento por 2 vezes, de 1689 a 1690 e em 1701. Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e reergueu o crédito nacional. Em 1705, a rainha Ana outorgou a Newton o título de Sir. Foi o primeiro cientista a receber tal honraria. Últimos anos. Isaac Newton passou o resto de sua vida científica ampliando suas descobertas. Dedicou-se à pesquisa dos raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo tempo, descobriu que a luz branca resulta da mistura das 7 cores básicas. Inventou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal. Aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes e fabricou o próprio telescópio refletor. Descobriu as leis que regem os fenômenos das marés, numa época que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima. Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo, baseadas nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que o acontecimento seria em 2060 do calendário gregoriano. Isaac Newton faleceu em Londres, no dia 20 de março de 1727. Seu funeral foi grandioso. 6 nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde até a abadia de Westminster, onde repousa até hoje. Em sua homenagem, foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. O que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Essa relação pode ser descrita com a equação Fr igual a m vezes a, sendo Fr a força resultante, m a massa e a aceleração. De acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente de sua massa. Podemos ver a partir da figura que ao aplicar uma força de 2n sobre um objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for de meio quilo e uma aceleração menor quando a massa for de 4 kg. Isso significa que,
Quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. Aplicação da segunda lei de Newton no cotidiano. Quando você vai jogar queimada, por exemplo, o objetivo é atingir as pessoas do campo adversário. Para isso, é necessário impor velocidade na bola para pegar o outro time desprevenido. Para esse jogo, intuitivamente você sabe que não pode escolher uma bola de basquete, já que ela, além de ser pesada, pode machucar. Além disso, pelo seu peso, ela não alcança tanta velocidade. Entre uma bola de basquete e uma bola de vôlei, automaticamente você escolheria a bola de vôlei. Segundo os cálculos de Newton, quanto mais peso um objeto possuir, menor aceleração ele vai alcançar. Essa é exatamente a impressão que se tem quando a aceleração da bola de basquete. Além disso, quando uma força atinge um corpo, o movimento desse corpo tende a ser a mesma linha em que a força seguiu. Como exemplo, podemos voltar a pensar no empurrão. Quando alguém te empurra para frente, você consequentemente irá para frente. Tudo isso está conectado com as análises da segunda lei de Newton. Explicação para o experimento do fósforo, pela segunda lei de Newton. Bom, observe que o fósforo, para ser aceso, precisa do atrito entre a cabeça do fósforo e a região da caixa onde possui uma superfície áspera. O palito queima porque sua cabeça é feita de substâncias que fazem a faísca do atrito com a caixinha virar chamas. Aí o fogo consome a madeira do palito por cerca de uns 10 segundos. O processo é bem conhecido. A gente risca o palito na caixinha e produz uma faísca. A faísca gera calor que faz as substâncias inflamáveis do palito entrar em combustão.